Irmãos, hoje é domingo, nós vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Que a paz do Senhor e a presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero tratar com vocês da maior das bem-aventuranças. Essa palavra, ela é uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração já há alguns dias e eu tenho tido certa dificuldade de levar a mensagem para vocês. Mas o tema dela está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Eu gostaria de falar sobre o tempo que está descrito nesse versículo 3. E eu vou dizer também porque essa é a maior das aventuranças que estão na palavra do Senhor. Que tempos que está sendo falado aqui? Qual é o tempo que está próximo? E eu vou dizer para vocês que existem dois tempos de Deus. O tempo da dispensação da graça, em que a graça é oferecida a todos os homens. E o tempo da dispensação do juízo. E eu vou falar também que entre esses dois tempos tem um período intermediário. Um período entre eles, como se fosse assim um lapso temporal que une os dois, o tempo da dispensação da graça e o tempo da dispensação do juízo. Vou falar do tempo presente e do tempo futuro. E do futuro eu vou falar sobre duas épocas, o futuro bem próximo e o futuro um pouquinho mais distante. E vou dizer também por que essa mensagem está sendo pregada hoje e por que essa mensagem chegou até nós. Porque é uma mensagem dada para o apóstolo João. Para que a gente possa entender a profecia do Apocalipse, nós temos que entender que os fatos que são descritos nos 22 capítulos, eles não ocorrem sucessivamente, ou seja, não há uma sequência de fatos descritos. Muitas descrições são simultâneas. Elas estão, por exemplo, no capítulo 6, mas também estão no capítulo 13. Mas estão em capítulos diferentes, mas é o mesmo descrição do mesmo fato. Um exemplo que eu vou dar para vocês sobre isso é o capítulo 6, versículo 9, quando há a abertura do quinto selo. E João olha e viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do Senhor, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles deram. Isso está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Ou seja, essas pessoas são cristãos que foram mortos, foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Se você for lá no capítulo 13, versículo 7, que descreve o anticristo, que é chamado de besta que emerge do mar, esse anticristo aparece lá no versículo 13, versículo 7, dizendo que ele recebe poder para pelejar contra os santos e vencer. E os santos que foram vencidos estão debaixo do altar, foram mortos. E para ver se essas duas partes, elas realmente são a mesma parte, a gente vai lá para o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 9. Ele disse para os discípulos o seguinte, que no tempo em que surgissem falsos cristos e falsos profetas, e finalmente viesse o que ele chama de abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Jesus fala, olha, quando o abominável da desolação surgir, os cristãos serão atribulados, serão mortos e odiados por todas as nações por causa do meu nome. Está lá em Mateus 24:15. Então esse período de perseguição e morte dos cristãos é o mesmo período que está descrito em Apocalipse 6, versículo 9 e também em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Então vocês vejam que os capítulos não estão na mesma ordem. Às vezes a simultaneidade é que João vê uma coisa de cada vez
E a gente só pode entender os quadros se a gente identificar os sinais que eles acontecem. Essas duas passagens que eu li, elas falam de perseguição em todo mundo. Embora elas estejam em capítulos diferentes do Apocalipse. Eu entendo, para mim, na minha leitura que eu faço, eu sempre estudei muito o Apocalipse e eu sei que a leitura do Apocalipse é uma leitura muito difícil. E eu li vários livros escritos a respeito do Apocalipse e cada um fala uma coisa. Certa vez, conversando com o pastor Gilberto, ele disse: o Apocalipse é isso, cada um tem uma visão do Apocalipse. Mas eu tenho para mim que a ordem de leitura dos fatos, elas são claramente divididas em duas partes. Uma parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 7. Esse período, de 1 a 8.7, fala da dispensação da graça. É o período em que os homens são chamados à salvação. Aqueles que quiserem receberão a salvação nesse tempo. Há um tempo intermediário que está dentro desse período e começa a dispensação do juízo no versículo 8 do capítulo 8 e vai até o capítulo 18. O que eu chamo de período intermediário é que a graça ainda está aberta. Está dentro lá do capítulo 8. Mas a igreja é julgada nesse período intermediário. E no período da dispensação do juízo, somente as nações são julgadas. A partir do capítulo 8, versículo 8, nós temos julgamentos. Só julgamentos. Mas contra as nações. Por quê? Porque a igreja não está mais aqui. Mas no tempo da graça, o julgamento é para a igreja. A igreja é exortada, alertada, a igreja insistentemente é chamada a arrependimento. Se vocês pegarem as 7 igrejas, todas elas, praticamente, elas chamam, as cartas chamam, arrependei-vos, arrependa-se, arrependa-se. Só 2 que não têm o chamado ao arrependimento, é a Esmirna e a Filadélfia. De 2 em 7, irmãos, significa que uma grande porção da igreja é chamado ao arrependimento nesse tempo. É um chamado grande ao arrependimento da igreja. É por isso que eu falo que se a igreja não ouvir o chamado, ela vai ser a primeira a ser julgada. Depois vem o julgamento das nações, mas nós estamos dentro ainda do período da graça. É um período que as pessoas dentro e fora da igreja poderão ser salvas. E veja, eu calculei, de 2 igrejas, que não se fala em chamado ao arrependimento, e todas as outras 5 falam, então nós temos uma porcentagem de cerca de 28% das igrejas que estão praticamente preparados. Os outros 72% não estão. É uma multidão de gente. É um punhadinho só de pessoas preparadas, irmãos, que estão lá em Esmirna, em Filadélfia. E eu vou dizer para vocês o que são essas igrejas, porque Jesus deu esses nomes à igreja. A graça vai estar aberta nesse período intermediário, que também é de julgamento, para a igreja. Ainda não para as nações, mas para a igreja. Essas 7 igrejas, cada uma delas, elas têm características próprias. E cada uma delas, Deus se dirige especificamente a cada uma delas. Mas quem são as igrejas, irmãos? Eu e você somos essas igrejas. Todos os crentes ao redor do mundo, todos aqueles que têm uma placa anunciando Jesus, é uma igreja. Todos aqueles que um dia conheceram o Evangelho, é a igreja. E ele dirige aos 7 grupos que estão dentro dessa igreja atualmente, no presente. Porque quando o Senhor entrega essa mensagem para João, ele fala, olha, essas coisas vão acontecer no final. Então, essa mensagem é para a igreja de hoje, do presente.
O que está acontecendo com essas igrejas no presente? O que Jesus fala dessas igrejas? O que ele diz sobre essas igrejas? Para quem que ele se dirige nessas igrejas? O primeiro grupo que ele manifesta a sua exortação, fala, olha, igreja, leia e ouça o que eu estou falando para você, se você é desse grupo, o grupo que perdeu o seu primeiro amor. A mensagem é intitulada A Igreja de Éfeso. Éfeso, irmãos, significa desejada, desejável. É uma igreja ativa, fiel, disciplinada, tem discernimento, mas ela tem um pecado, ela abandonou o primeiro amor. Como assim? Uma igreja fiel, disciplinada? Como que abandonou o primeiro amor? É uma igreja que se perdeu na teologia e discussões sobre doutrinas, esqueceu que ela tem que pregar sobre Jesus. Jesus é importante. Esse é o primeiro amor da igreja, irmãos. Esse é o único amor da igreja. Deus é amor e ele enviou seu filho Jesus para que morresse pelos nossos pecados. A igreja perdeu o foco. A igreja pregou sobre tudo, menos o que é importante. A teologia está toda certa na igreja. As doutrinas estão muito legais. Os livros, os sermões são baseados em bons livros, mas não prega sobre Jesus. Esqueceu-se que todas as coisas que foram escritas para anunciar o Senhor Jesus. Uma igreja que deixa Jesus de lado para ficar discutindo o que está na periferia. Pastores sobem ao púlpito como mestres da lei e discutem genealogia, costumes, discursos inúteis, palavras que afastam para aquilo que é importante, a salvação em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo manda uma carta para Timóteo. Quem que era Timóteo? Manda duas cartas, a primeira e a segunda carta de Timóteo. Timóteo, irmãos, era o pastor da igreja de Éfeso. A igreja desejada ou desejável. Por que desejada? Porque Paulo diz que tinha um grande amor por essa igreja. E o Senhor é que colocou esse amor no coração de Paulo. É a igreja que o Senhor deseja que ela seja. Mas ela não quer muito saber da mensagem da cruz. Essa igreja era pastoreada nesse tempo, um pouco antes desse tempo da visão, por Timóteo. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz o seguinte: olha, fala para a igreja voltar à sã doutrina, as palavras do Senhor Jesus, no ensino segundo a piedade. Está lá. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 9 e no versículo 10. Para de se afastar para aquilo que não tem muito sentido e prega sobre Jesus. Prega sobre Jesus. A igreja precisa ouvir sobre Jesus. Você precisa saber cada vez mais sobre Jesus. Você tem que conhecer mais o Senhor Jesus. Você não pode abandonar o primeiro amor porque ele te amou primeiro. É Jesus que é importante nas igrejas. Pare de discutir com o irmão vizinho porque ele não corta o cabelo, ou porque ele corta cabelo, porque ele come isso, ou porque ele não come isso. Vocês perderam o primeiro amor. O primeiro amor é Jesus. É o nosso único amor. A segunda carta é dirigida para aqueles que estão próximos a ser presos, irmãos. Pode ser qualquer um de nós. Essa mensagem Jesus destina à igreja chamada Esmirna. Esmirna significa mirra. Foi um dos presentes que Jesus ganhou. É uma substância que é usada para embalsamar mortos. Mirra
É a igreja que vai ser perseguida e morta. Essa igreja, irmãos, ela é afligida por 10 dias. Por que usa esse número, 10 dias? Dias, irmãos. 10 dias significa, irmãos, que nós temos que pensar onde aparece o número 10 em Apocalipse. A besta tem 10 chifres. E os 10 chifres são pessoas que recebem autoridades como reis e exercem poder com a besta durante 1 hora. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Então, o que significa que os cristãos, que são os que vão ser embalsamados, os que vão ser mortos, o que significa que eles vão sofrer por 10 dias? É que esses cristãos que vão sofrer provação até a morte serão perseguidos por autoridade de 10 reis. Quem são os reis? São os que receberam a autoridade da besta, irmãos. Receberam autoridade por pouco tempo. A Bíblia fala em 1 hora. Nós não sabemos quanto tempo será esse, mas é breve. Porque é 1 hora. Como que eles vão perseguir, irmãos? Pelas leis desses governos. Os estados que seguem a besta nesse mundo, eles vão fazer leis para punir de morte um grupo de cristãos. Não são todos. E Jesus fala em Mateus capítulo 24 e 12 que esse tempo é curto. Se esses dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. E você fala, mas que coisa! Nós vamos ser mortos durante algum tempo, esse período intermediário em que a salvação ainda é anunciada? Vamos! Não sei quantos, mas não são muitos. Mas Lucas diz que esse também é um sinal, porque quando começar essas coisas a acontecer, não é para ficar triste, é para exultar e erguer a vossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Então, Jesus manda uma carta para os que perderam o primeiro amor, manda por uma carta para aqueles que vão perder a vida durante esse período. E a terceira carta é escrita por aquelas igrejas que admitem doutrinas falsas. Essa mensagem é dirigida à igreja de Pérgamo. Pérgamo, irmãos, significa casamento. Isto é, uma igreja que adultera com o mundo. Fez um casamento com o mundo. Irmãos, é uma pessoa. Você pode ser essa igreja. Você fez aliança com Jesus e aliança com o mundo. E Jesus advertiu no passado. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a igreja, ao Senhor e ao mundo. Não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode. A igreja de Pérgamo é essa igreja. Um olho voltado para a volta de Jesus e o olho voltado para as coisas, prazeres desse mundo. Ou você vai amar muito um e desprezar o outro. Mas você não fica com os dois. Não é possível. É uma igreja que casou com o mundo. Uma igreja de adultério. Eu não estou falando, irmãos, de congregação. Eu não estou falando de placa de igreja. Estou falando de crente. Crente que estão com o pé no mundo e um pé na palavra de Deus. Não existe isso.
E o Senhor chama essa igreja ao arrependimento. A quarta mensagem é dirigida aos que toleram uma falsa profetisa que ele chama Jezabel. E essa Jezabel prega prostituição para a igreja. Essa igreja é chamada de Tiatira. Ela protege os falsos profetas. Ela vai atrás. Ela corre atrás. Você já viu essas pessoas que gostam de novidade? Não existe novidade, irmãos. Tudo que foi escrito para nossa salvação, está na palavra do Senhor. Mas essa igreja de Tiatira, ela protege, ela gosta, ela anuncia falsos profetas. Recentemente, uma amiga minha disse que uma pessoa da sua família estava seguindo um ministério de São Miguel, estava mandando dinheiro para o ministério de São Miguel, que era muito poderoso. Irmãos, não existe ministério nenhum. O único ministério que existe é o ministério de Jesus, a obra dele. Ninguém faz nada pela tua salvação a não ser Jesus. Só nele que nós nos apegamos. Ele é o único ministério que realmente é fiel e pode ser fiel. O significado de Tiatira é que é sacrifício de trabalho. É estranho esse nome, sacrifício de trabalho. Porque sacrifica a ídolos. Essa passagem me faz lembrar daquela outra, que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, que Elias convoca todos os falsos profetas de Baal para fazer um holocausto ao seu Deus. E nós sabemos o fim dessa história, foi contada recentemente pelo pastor Rogério. Os falsos profetas não conseguiram fazer com que descesse fogo do céu e consumisse o sacrifício. Somente o sacrifício feito a Deus por Elias é que foi recebido pelo Senhor. E os profetas de Baal foram todos mortos. Uma igreja que se sacrifica para outros deuses, irmãos, ela é chamada ao arrependimento. Quem que é essa igreja? Qualquer um que esteja numa igreja chamada cristã. É um chamado ao arrependimento. É o tempo da dispensação da graça. Largue os ídolos. Largue os falsos profetas. Deixa Jezabel, que prostitui-se com o mundo, que prostitui-se com falsos deuses. É um chamado claro, é um chamado que tem que ser feito em alto brado. Chega de você se ajoelhar diante de ídolos. Saia de Tiatira. Saia dos que fazem sacrifício aos outros deuses. A quinta igreja, a quinta mensagem, Jesus dirige aos que não contaminaram as suas vestes. Uma igreja que não se contaminou. Onde está essa igreja? Está dentro de uma igreja toda contaminada. A mensagem aqui é dirigida a Sardes. Sardes significa os que escaparam. São aqueles que saíram para não se contaminar com falsas doutrinas, com falsas práticas, com falsos pregadores. Saíram. É um grupinho.
Eles escaparam da igreja falsa. Eles simplesmente falaram: não quero mais ouvir falsa pregação. Eu quero ouvir sobre Jesus, sobre salvação, sobre a vida de santidade. Eu não quero mais saber de lero-lero. São igrejas. A igreja de Sardes, ela admitia falso serviço, falsos ensinos. E que escaparam desse grupo são chamados a vigilância, a exortação e a consolidação, isto é, consolidar o que já aprenderam sobre o Senhor. Irmãos, eu escapei de uma igreja assim. Eu imagino que você também tem escapado. Que você falou: não é para mim isso daqui. E falou: não, alguma coisa não está certa, eu não sei o que é. E você escapou. Consolida o que você já aprendeu. Aprenda mais sobre Jesus. Procure saber mais. Procure ter intimidade com Ele. É como se essa igreja, irmãos, de Sardes, os se escaparam, saíram lá de Tiatira, saíram lá de Pérgamo, se escaparam. Mas elas existem, coexistem ao mesmo tempo, todas elas. Há grupos que continuam com falsas profecias, com Jezabel, com Balaão, fazem comunhão com o mundo. Fuja dessa igreja. Fuja dessa pregação. Hoje a pregação é feita pela internet. Hoje a pregação é feita por meios que não eram há muito tempo. Fuja dessas pregações. Quando você sentir que alguma coisa não está batendo, fuja, para não ser enganado. A sexta mensagem é anunciada àqueles que têm pouca força, mas que guardam a palavra do Senhor. Essa exortação Jesus dirige a Filadélfia. Filadélfia, a tradução de Filadélfia é o amor fraterno, irmãos. É a igreja ideal, é a igreja pequena, é a igreja que João descreve na primeira carta dele, no capítulo 3, no versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. É uma igreja de pouca força. São igrejas pequenas, são grupos pequenos, são poucos. Jesus se dirige a essa igreja e fala: olha, você tem pouca força hoje, mas você é a minha igreja. Para você eu direi: vinde, amados do meu Pai. E finalmente, ele se dirige àqueles que são mornos. Essa igreja é chamada Laodiceia. É uma igreja cuja tradução significa a voz do povo, ou justiça do povo. É uma igreja que encontrou uma justiça própria. Não a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso é de graça, irmão. Você não precisa fazer nada. Apenas aceita que Jesus morreu e ressuscitou por você. É a justificação pela fé. Se você mudar esse princípio, você está na igreja que fala de outra justificação, a justificação do povo. Ou seja, a voz do povo é que vale e não a voz de Deus. É uma igreja que proclama mais o humanismo do que a palavra do Senhor. É uma igreja que aceita quase tudo que o mundo aceita. Porque o que eles dizem é que é para você ficar bem. O pastor não vai pregar nada para assustar vocês. O pastor não vai trazer nenhuma mensagem de sangue, de cruz, de perseguição. Ele vai trazer mensagem para que você continue na igreja e ela seja rica e abastada.
Uma igreja que não serve para nada. Para essa igreja, o Senhor exorta, é bom que você comece a comprar colírio para os seus olhos para enxergar. Comece a comprar vestiduras brancas para se santificar. Porque o que você está pregando, ouvindo, não tem nada a ver com a minha palavra. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A mornidão espiritual dessa igreja significa indiferença, neutralidade. É uma igreja que não vai conseguir ver sinal nenhum. Uma igreja que não vai ver e vai falar assim, não, isso que o Ricardo está falando, de período de dispensação, e dispensação da graça, e dispensação de juízo, isso sempre foi assim. É um estado de cegueira espiritual. Irmãos, eu confesso para vocês que a maior igreja é essa. Cegueira espiritual. É o mesmo estado que Jesus encontrou nas pessoas quando ele veio pela primeira vez. Quando ele prega aquela mensagem da semente, no capítulo 13 de Mateus, ele diz assim, por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e não entendem. É um chamado a abrir os olhos e olhar para os sinais que o Senhor está nos mostrando. Esse período, irmãos, que eu acabei de falar das igrejas, é o tempo presente. É um chamado a todos esses 7 grupos que formam a igreja do Senhor. Entre esse período da graça e o período do juízo, tem um período intermediário. Então seriam 3 partes. O tempo presente, o aviso para as igrejas. O tempo próximo, que é o juízo da igreja. E um futuro mais distante, que é o juízo das nações. Esse nós não vamos ver. Nós já vamos estar com o Senhor. O tempo presente, irmãos, é o tempo que cada um de nós tem que testemunhar o que Jesus fez por nós. É o tempo da dispensação da graça. Não perder oportunidade nenhuma, porque esse tempo vai terminar. Os pastores, nesse tempo das igrejas verdadeiras, estão olhando para a sua igreja. Estão apresentando exortações conforme a necessidade da igreja. Deus está dando visão a esses pastores ao estado claro das suas igrejas. Está dando uma mensagem de alerta, de exortação, de testemunho, de edificação do corpo de Cristo. Vocês devem ter assistido às últimas pregações que foram feitas nesse canal mesmo. O que elas falam para você? Eu só vou falar das 2 últimas. Na última pregação do pastor Gilberto, nós tivemos uma visão muito clara de como os valores estão invertidos no mundo. A igreja verdadeira prega uma coisa, e o mundo ama e valoriza tudo aquilo que a gente despreza. Na anterior a essa, no pastor Rogério, ele falou da verdadeira Páscoa, porque as pessoas não sabem mais o que é Páscoa. Foi o dia que nós fomos separados pelo Senhor. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós ressuscitamos com o Senhor. O mundo tenta alterar toda a verdade do Evangelho. Então a Páscoa agora é coelho. Os anjos da igreja, que são os pastores da igreja, cabe nesse tempo da dispensação, irmãos, e isso nós queremos anunciar. Esse tempo é de dispensação da graça. Nós temos que anunciar a verdade. A igreja tem que anunciar a verdade. Você é a igreja do Senhor.
O que Jesus fez por você? Nada. Então você não tem nada para anunciar. A igreja cabe trazer a verdade, a nossa realidade, porque o mundo perdeu a realidade. A igreja tem que anunciar. Esse é o caminho, andai por ele. Não aquele caminho, esse é o caminho. Esse tempo, irmãos, ele está terminando. O tempo da dispensação da graça está acabando. As igrejas somos cada um de nós. Nós temos sido avisados nesse tempo que nós ficamos isolados em casa, temos sido avisados e chamados, arrependa-se, vigie, seja fiel, suporte a provação, deixa de lado a mornidão espiritual, vá orar. Depois desse tempo, irmãos, vem a separação. A igreja se divide em duas. A igreja cristã verdadeira e a babilônica. Só vão permanecer de pé, irmãos, no tempo de juízo da igreja, os que estiverem firmes no Senhor, os que estiverem aproveitando o tempo da dispensação da graça. Sabe por que Jesus termina cada uma das cartas com que ouça o que o Espírito diz à igreja? Porque se você ouvir, irmãos, você tem a maior bem-aventurança de todas. Você está seguro nesse tempo. O que vai acontecer no tempo intermediário? Jesus descreve isso claramente. Em Mateus 24, versículos 6 a 14. Nós vamos ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, nações contra nações, reino contra reino, fomes, terremotos, tribulação, ódio muito grande contra os cristãos, multiplicação dos pecados, da iniquidade, intensa pregação do evangelho para que todas as nações, nesse tempo da dispensação da graça, recebam a sua palavra. Todo mundo vai ouvir. Irmãos, Jesus ele vai dar um grande chamado a todos, para que você anuncie. Não perca tempo e anuncie a palavra. Basta você dizer o que Jesus fez por você. Esse tempo, irmãos, intermediário é descrito em Apocalipse capítulo 1 até o versículo 11. Se vocês compararem 24, 6 a 14, é semelhante a 1, versículo 11. Perseguição, fome, terremoto, mortes. E Davi escreveu sobre esse tempo muito antes. Mais de 3.000 anos antes. Tá lá no Salmo 2, no versículo de 1 a 3, ele fala: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que as pessoas do mundo não querem mais saber de Deus? Ficam imaginando coisas, isso é a solução. Os reis da terra se levantam, os 10 reis. Os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, contra Jesus, dizendo: rompamos os nossos laços, sacudamos as suas algemas. As nações nesse tempo, irmãos, elas rompem com tudo que é moral e com tudo que é espiritual. Seus laços com o divino, com a providência divina. Eles não acreditam que Deus tem a solução. Os governantes serão dirigidos pelo anticristo e eles vão conspirar contra o Senhor e seu ungido. E você pode dizer: isso sempre foi assim. É verdade. Mas como
o pastor Gilberto disse no último sermão, agora está acontecendo no mundo inteiro. É uma revolta mundial, aberta contra Deus e o que se chama Deus. E como que eu sei disso? Não é só porque o pastor Gilberto disse isso, mas é porque ela é descrita com o número 4 em Apocalipse. O número 4 é usado várias vezes no livro de Apocalipse. E o que representa o número 4? Ele representa os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Isto é, o mundo todo. A mensagem se dirige ao mundo todo. São 4 cavalos que saem pelos 4 lugares do mundo. Esses cavalos mostram os primeiros sinais. 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, no capítulo 7, também mostram que isso é para o mundo todo. E há 4 vozes de anjos no capítulo 14. A primeira, a segunda e a terceira voz. Tudo se refere ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Isto é, o mundo-tempo ao mesmo tempo. Mundo todo ao mesmo tempo. Daniel descreve esse líder, esse que lidera os governantes e as nações, que vão rejeitar completamente e rasgar seus laços com tudo que se chama Deus. Daniel descreve assim, em Daniel capítulo 11, 32. Esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Compare isso que eu acabei de falar com Apocalipse capítulo 13, versículo 5, versículo 6. Foi dada à besta uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. E essa besta abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome do Senhor, difamar o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo do Senhor, a saber, os que habitam no céu. Irmãos, tempo da graça, tempo de separação da igreja, de julgamento dela, mas tempo da graça, anunciado a todas as igrejas, as que abandonaram o primeiro amor, as que serão provados, aqueles que vão atrás de falsas profecias, aquelas que vão atrás de prostituição com o mundo, aqueles que se separaram de tudo isso, aqueles que são um pequeno grupo e se mantêm firme, e aqueles que não estão nem aí, são mornos e não estão nem aí com nada. É anunciado para toda a igreja. Como que eu leio o Apocalipse, irmãos? Se não é na sequência que está, como que eu poderia ler? Se você pegar os primeiros 8 capítulos, que é o tempo da dispensação da graça, eu leio assim, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Depois eu vou para o capítulo 5, para o capítulo 6, e eu volto para o 4 e o 7, e depois vou para o capítulo 8. Por que eu faço isso? Porque no capítulo 1, 2, 3, nós temos o anúncio do tempo presente. É o anúncio para a igreja, para nós. No capítulo 5, 6, abre os selos. Então nós estamos aí no julgamento da igreja. E no capítulo 4, abre uma porta no céu e João vai. É a porta do arrebatamento. E no capítulo 7, nós vemos a selo sobre os judeus. 144 mil. Então, antes do arrebatamento, eles são selados. Então, o arrebatamento dos cristãos e judeus que se converteram estão no capítulo 4 e no capítulo 7. Como que eu sei isso? Porque lá no capítulo 4 já estão os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? São 12 que representam o grupo judaico e 12 que representam a igreja cristã. Eles já estão lá no capítulo 4. Mas é no 7 que os 12 do grupo judaico são selados.
A dispensação sobre as nações, o juízo sobre as nações, não fala mais de selo. Selo é um sinal colocado na testa dos salvos. Você pode ver, se você lê em Romanos, você fala que nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando cremos. E os judeus foram selados nessa época, antes do arrebatamento. Diz lá o capítulo 7, versículo 4, fala: ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos de Israel. É selo. Selo é sinal. Você tem um selo, um sinal, que te reconhecem como filho de Deus. Os sinais também das coisas que vão acontecer. Quando a porta é aberta no capítulo 4, o João já vê os 24 anciãos nos tronos, que é toda a igreja cristã e toda a igreja de Israel. 12 e 12. É o conjunto dos crentes, que depois aparece lá no capítulo 7, no versículo 9, a multidão que está de pé diante do Senhor. Somos nós. Os sinais que estão descritos lá em Mateus, capítulo 6 a 14, são os mesmos que estão no capítulo 6, no versículo 1 a 11. Mas agora vem a dispensação do juízo. Não há sinais, nem selos, nem selados. Apenas juízo sobre o pecado. Ninguém vai ser avisado de nada. A igreja ainda está sendo avisada hoje, mas a igreja subiu. Não há mais aviso. É uma grande tribulação, que é descrita como o tempo das 7 trombetas e das 7 taças. É um tempo tão terrível, que João, quando ele toma o livro do anjo, e o anjo fala, come, e ele come, e era doce na boca, mas amarga no estômago. Capítulo 10, versículo 10, é o tempo anunciado ali, das 7 trombetas e dos 7 juízos. Os crentes, os salvos, não vão passar por esse tempo, porque eles já estão com o Senhor. A descrição dos juízos começa no capítulo 8, versículo 8 até 18. E eu observo o seguinte, que nesse bloco de 8 a 18, algumas passagens descrevem coisas que já aconteceram no tempo da dispensação da graça. A vinda do anticristo, por exemplo, o desmascaramento da falsa igreja, a Babilônia, já aconteceu antes. Mas ela é descrita melhor lá no capítulo de 14 a 17. E a pergunta fica, irmãos, por que razão essa mensagem chegou até nós? João representa qualquer um de nós que fomos salvos. A palavra da profecia foi anunciada a João pelo Senhor num domingo, o dia do Senhor. Um domingo como esse, com o seguinte propósito, e eu vou ler fora da sequência, no capítulo 1, o versículo 11, o versículo 19 e o versículo 3. O 10, 11, 19 e o 3. Apocalipse capítulo 1 diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo, o que vê, escreve num livro. Manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu leio assim, manda às 7 igrejas, a que deixou o primeiro amor, a que vai ser perseguida e morta, a que deu trela para os falsos profetas e o mundo, a que abraçou a Jezabel, a falsa profetisa, a que escapou deles, a igreja pequena e forte no Senhor, e aquela que está morna. Escreve essas coisas que viste, e as que são, e as que vão acontecer depois dessas. Foi escrito para nós, irmãos. E a grande bem-aventurança, a maior de todas. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que podem ouvir, porque alguns não conseguem. As palavras da profecia
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, que o propósito do Senhor anunciado a João se cumpra na sua vida.